No debate do dia com Maria Lídia Flandoli, a polêmica sobre a educação sexual das crianças. São nossos convidados o médico André Malavasi, diretor da SOGESP, Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, e diretor do Serviço de Ginecologia do Hospital Pérola Baiton. Também aceitou nosso convite o psicólogo Hélio Deliberador, professor de psicologia da PUC de São Paulo. E eu agradeço muito a presença de vocês num momento em que está sendo retomada uma questão que não é fácil. Primeiro, de fácil entendimento e que traz para muita gente uma dificuldade por não saber como agir, que é a questão da orientação sexual de crianças e adolescentes. Muitos pais podem até concordar que é importante que haja a informação, mas o como parece que vira o X da questão. E já houve grandes avanços nesse sentido e o governo Jair Bolsonaro já expressou uma preocupação com métodos que vinham sendo aplicados, uma caderneta com ilustração, com informação para crianças a partir de 10 anos a adolescentes de 17 anos. Quero começar por aí o seguinte: é direito da criança aprender sobre a sexualidade, aprender como agir, aprender a se proteger, evitando, prevenindo a gravidez indesejada e a transmissão de moléstias sexuais, das doenças chamadas sexuais. Queria começar pela medicina. É um direito da criança e é importante que se dê esse tipo de informação a partir dos 10 anos de idade? Fundamental, Maria Lídia. Nós entendemos que a questão da sexualidade, ela é uma questão, antes de mais nada, de saúde pública. Porque o sexo é talvez uma das coisas mais importantes da biologia humana e uma das coisas menos faladas entre as pessoas, inclusive dentro das famílias. E são 3 os pilares. Primeiro, que o indivíduo, quando está na sua formação, ele tem aquela vulnerabilidade ainda do desconhecido, ele precisa reconhecer, saber quais são, então, os riscos das doenças sexualmente transmissíveis, como que ele pode contrair, como identificar e como buscar ajuda. É importante que o indivíduo, nessa fase também muito vulnerável, ele saiba como evitar a gravidez indesejada e, além disso, para que ele tenha abertura com o seu parceiro ou com a sua parceira para discutir de uma forma equilibrada qual será o melhor método escolhido por eles, levando em conta que os métodos têm efeitos colaterais e têm eficácias diferentes. E cada método ele é individualizado para o indivíduo de uma forma muito específica. A gente não pode usar um método que sirva para todo mundo. E o terceiro ponto que a educação sexual aborda é justamente a questão de gênero e a questão do reconhecimento tanto da biologia como do aspecto social e do aspecto afetivo das diferentes identidades de gênero. Então eu entendo que essa abordagem ela é essencial. Eu acho que a escola tem um papel fundamental nisso, porque nós temos ainda muitas famílias que têm dificuldade de abordar isso dentro de casa, e os trabalhos mostram que não é você explicando sobre sexualidade que você antecipa a idade da relação sexual. Agora então, é interessante, doutor André, eu queria ouvir também a questão assim, do ponto de vista emocional, né? Esse padrão de informação, como é que num processo de desenvolvimento emocional que nem sempre acompanha o desenvolvimento físico, como é que a coisa é decodificada emocionalmente pela criança e pelo adolescente e que fator que isso pode ser para comportamentos adequados ou inadequados. Concordo inteiramente com o que o doutor André colocou. Concordo inteiramente com o que ele colocou. Porque hoje vivemos num mundo, um mundo de excesso de informação. Porém, essa informação precisa ser submetida ao processo de desenvolvimento psíquico, físico, social. Então, para que essas coisas se integrem e a criança
e o adolescente possam tomar decisões saudáveis ao longo do seu desenvolvimento psíquico, físico e social, informações precisam ser oferecidas ao seu devido tempo, dentro do processo do currículo pedagógico escolar da escola. E há que ter um planejamento de educadores, de especialistas, que possam dosar. Porque, veja, Maria Lídia e o doutor André devem ser testemunha disso. Hoje sabemos que a questão das gravidez precoce atinge meninas de 11 anos, 12 anos, quando já tem maturidade sexual para ser produtiva, e muitas vezes adiantam com consequências drásticas às suas vidas e às suas famílias. É drástica mesmo. Drástica. Isso é uma coisa que socialmente é um desafio para nós, eu diria civilizatório. A partir de que idade deve-se começar a ensinar a criança sobre sexo? E isso no mundo em que nós vivemos, que crianças de 10 anos já têm um celular à sua mão e ali à sua disposição que os mais velhos passam, elas imitam os mais velhos, querem saber o que os mais velhos sabem, querem ingressar na comunidade dos grandes. E esse é o objetivo da criança sempre. Na escola, num modelo pedagógico, a partir de que idade, que momento é o adequado? Maria Lídia, a sua pergunta é muito interessante. A Base Nacional Curricular Comum, ela propõe o início da abordagem na disciplina de ciências, o professor me corrija se eu estiver errado, mas que coloca então no 8º ano do ensino médio. 8º ano do ensino médio seria o quê? 9 anos, 10? Não, 12, 13 anos. O que acontece? 12, 13 só? O que acontece? Mas aí eles já são PhD, já Esse que é o ponto, porque as crianças, elas nos surpreendem. Sempre que nós achamos que vamos estar ensinando algo para elas, elas já estão cientes daquele assunto e muitas vezes, como o professor ali colocou muito bem, de uma forma enviesada, de uma forma truncada. Então, eu acho que é muito importante nesse ponto a sensibilidade do educador de reconhecer em cada grupo, em cada população, porque você pode ter regiões diferentes no Brasil onde esse assunto é abordado de forma diferente. Mas numa escola, o critério são as salas de aula, que tem crianças da idade X à idade Y. Esse critério vale? Maria Lídia, a Organização Mundial de Saúde estabelece parâmetros a partir dos 10 anos. Isto é uma prescrição internacional. Quer dizer, pré-adolescente. Pré-adolescente. É pré-adolescente, 10 anos. O pré-púbere, que nós chamamos, porque já começa a ter essa questão. Hoje mesmo eu escutei de um paciente me contando que um menino de 10 anos pergunta à sua mãe o que é sexo. E a mãe fica constrangida. Isso mostra, aos 10 anos, já há essa questão posta. E talvez até antes. Porque vivemos num mundo onde a propaganda estimula, o acesso onde à informação tudo, liberou, excesso da informação liberou. Não é? Tanto é verdade que nós temos índices assustadores de adolescentes que engravidam. Porque é uma forma até da menina adolescente ter um reconhecimento social. Porque uma mulher grávida é o sinônimo da força feminina. Ou inadvertidamente. Ou inadvertidamente, porque isso vai ter uma ela vai adiantar sexual, uma situação. Voluntária ou não. Exatamente. Que pode também ter o abuso. Teve o abuso, a gente não sabe, não é? Mas por isso, e daí volta a questão prescrita pelas organizações mundiais de que a informação trabalhada vagarosamente ao par da escola, e lógico a tarefa também de pais e família, que também tem que se preparar para isso, né? Contou da mãe que quando o filho fez uma pergunta ela ficou sem saber o que fazer. Fica sem saber o que fazer, e aí nós orientamos na clínica, tem discussão de pais que nós fazemos para que os pais possam se esclarecer. As próprias escolas podem fazer grupos de orientação? As escolas podem fazer isso, devem fazer isso, não é? E professores também preparados na sua matéria, os aspectos biológicos, os aspectos emocionais, os aspectos sociais, trabalhar isso dentro dos seus conteúdos, dentro das suas aulas, com a discussão com a classe,
com as experiências que hoje já acontecem, porque assistimos discussões de costume, como está muito na moda, e aí os problemas das políticas públicas, porque tensiona agora com o governo Bolsonaro, não é? Então, discutem essa questão de valor, de qual é o nível de exposição numa rede, se eu posso mostrar o meu corpo nu numa rede social, né? As questões que decorrem disso tudo, já vi na clínica incidência sobre isso, um grau de exposição, às vezes que uma menina me assusta aos 13, 14 anos se expor de uma forma nua numa rede. Tá sem que noção, ele não né? sabe, Tá sem noção que não tem parâmetro do risco que isso faz, e isso inseta outras situações na vida biográfica dessa família, dessa menina, desses pais. Então, por isso é muito importante. Agora eu queria voltar a informação, o atendimento, a atenção da escola, da família, do sistema médico. Posso só falar uma coisinha? Sim, eu acho que claro. o professor Hélio ele tocou num ponto muito importante, que é o da gravidez na adolescência. Os resultados são catastróficos, porque a menina, quando ela engravida nessa faixa etária, o corpo não está preparado para isso. Então, as complicações médicas são muito grandes, como prematuridade, crianças que nascem com complicações neonatais. Então, isso tem um custo social muito grande, psicológico, e esta família fica desestruturada, né, professor? Exatamente. Mas, além disso, temos um ponto muito importante, que são as infecções sexualmente transmissíveis, e o Brasil vem experimentando uma recrudescência, um aumento de doenças que deveriam estar extintas, como, por exemplo, sífilis. Então, e o próprio HIV, né? O HIV que entre jovens cresceu. Jovens, por exemplo, então parceiros masculinos, em municípios como São Paulo, nós temos 20 a 25% dos jovens com HIV, uma doença prevenível desde que se sigam as recomendações adequadas. Portanto, eu acho que é uma questão muito séria, precisa ser abordada. Muitas vezes a família, nós no Brasil temos famílias onde os genitores não têm condições de dar esse tipo de informação. Eu acho que é exceção isso no Brasil. Então a escola não pode se furtar, se privar deste papel. Esse é um ponto. E outro ponto é que a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, fez uma pesquisa no início do ano, em janeiro, e mostrou, professor, que infelizmente 4 a 5 milhões de brasileiras nunca foram ao ginecologista. Mais da metade das mulheres que vão ao ginecologista vão quando já estão com o problema, quer dizer, não vão para fazer uma prevenção, uma profilaxia. E, portanto, nós temos muito ainda que encaminhar nesse sentido, e a educação é a base de tudo. Agora, a educação. Eu comecei falando da orientação de governo, política pública, que é uma diretriz para todo o país. O presidente Bolsonaro, ele ficou impressionado com aquela cartilha de orientação para crianças a partir de 10 anos e adolescentes. E que era uma cartilha ampla, com muitas explicações, elaborada por especialistas, mas o que parece que chocou o presidente da República foi porque ela tinha ilustração de imagens. A imagem do aparelho genital, tanto feminino como masculino, e inclusive a orientação sobre como colocar a camisinha no pênis, para colocar direitinho, certinho, para não haver ali um erro de percurso e não adiantar nada a prevenção. Muito bem. Essa parte da ilustração chocou o presidente. Ele queria até que se orientasse pais a arrancar as páginas da cartilha. Imagina fazer isso com jovens, você arranca páginas de uma cartilha, atiçando a curiosidade. Por que será? Porque estão tirando isso daqui, aí tem sacanagem, aí tem alguma coisa. Fica muito pior a emenda do que o soneto. A pergunta é: a ilustração é importante? Muito. É indispensável? Indispensável. Eu partilho. E por que o senhor acha que é importante e indispensável? Me desculpe a franqueza, mas sem entrar na questão ideológica, mas eu acho que é importante eu estou diferenciar... perguntando a questão do médico, a opinião do médico que lida com isso. O que foi argumento de campanha para conquistar uma parte conservadora e até ignorante da população? E o que realmente ele pensa, que na verdade não nos interessa, mas ele acaba manifestando isso em condutas que influenciam a vida dos nossos cidadãos. Seria de uma imbecilidade oceânica
qualquer pessoa com um nível mínimo de formação achar que o pré-adolescente ou adolescente não pode ser exposto à explicação de como se usa o preservativo. Então, eu acho que é importante a gente separar essas coisas, porque se nós acharmos que realmente ele pensava isso, a nossa situação é muito mais grave do que nós imaginamos. Mas, parece que orientou o Ministério da Saúde, isso não foi publicado em diário oficial, mas é a informação que nós temos, a publicar novas cartilhas sem as ilustrações. Eu quero saber se isso é uma perda, se a ilustração ajuda muito a informação correta para o pré-adolescente ou adolescente. Porque você vive disso, né? A imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, quando você usa a imagem, né, professor? O senhor chega no cérebro, né? A própria criança vai começando a perceber seu próprio corpo, o corpo do outro, e ainda no mundo de exposição que nós temos hoje... E que é uma realidade, que é uma realidade. Então, Porque pode ver as mãos e não pode olhar o aparelho genital. Me causa espécie o presidente, sendo um homem adulto, não ser capaz de ter a sensibilidade de saber que hoje nós vivemos num mundo onde a imagem é predominante e, portanto, a imagem, do ponto de vista do aspecto físico do sexo, da diferenciação do sexo, não é? É alguma coisa importante a oferecer como informação para o adolescente e para a criança. Simples. Agora, indo por outro lado, eu acho que nós não podemos banalizar esse tipo de informação. Eu acho que o sexo é uma coisa que não pode ser escondida, mas ao mesmo tempo não pode ser banalizada. É importante encontrar o ponto de equilíbrio. Eu vi em algum vídeo, onde numa escola estavam todos os alunos em fila e um dos educadores mostrava como colocar a camisinha numa banana, ele fazendo em si próprio sexo oral. Então, eu acho que é uma coisa muito íntima, eu acho que precisa haver um respeito por esse tipo de informação. Quer dizer, isso revela um despreparo? Talvez uma forma diferente de enxergar isso. Como o professor falou, né, se nós banalizarmos o sexo, ele pode ser, de repente, uma mercadoria. Não pode acontecer. Pois é, uma das preocupações de quem fica, não tem que ter orientação sexual, isso é para pai e mãe que tem que fazer, não é a escola, etc., tem esse lado da banalização e da indução à atividade sexual precoce, fora de hora, por mera curiosidade, porque teve ali uma aula mal dada que estimulou a isso. Esse risco existe? Não, então, se a forma for feita de maneira ética, adequada e equilibrada, a literatura voltada para esse aspecto mostra que não existe uma indução nem uma antecipação da atividade sexual quando as crianças são expostas de forma adequada a essa informação. Mas, como você sabe, Maria Lídia, isso pode ser feito de várias maneiras e pode-se, na verdade, introspectar numa pseudo-educação conteúdos muitas vezes incentivadores. Bom, eu estou entendendo que o importante é a definição do que seja o adequado para garantir à criança um direito dela, que é direito à informação, e que ela vai ter de qualquer jeito, de qualquer maneira, vem por qualquer ela terá, ela está viva, ela está no mundo, ela terá a informação, e sistematizar como deva ser o processo adequado para passar essa informação e treinar, né? Os agentes públicos que vão fazer isso. Os professores. E os próprios pais que têm o constrangimento, o despreparo, aprender isso nas escolas. É isso. É isso, é perfeito. É o ponto de equilíbrio da informação correta no momento certo, no momento exato e no processo de desenvolvimento saudável para decisões saudáveis e éticas em relação ao seu corpo e à sua sexualidade, que faz parte da vida. Eu agradeço demais a aula que vocês nos propiciaram, a mim e a todos que estão nos assistindo, porque é tudo tão específico e tão importante, que nós estamos falando, sobretudo, de segurança, de saúde pública, de bem-estar, saúde mental. Não é verdade? É tudo isso. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a você. Uma boa noite.